Seja todo mundo bem-vindo. Calma Estou me aí. ouvindo duplo. Calma aí que está te ouvindo duplo. Calma aí que a gente É vai isso arrumar um aí. negócio aqui. Seja todo mundo bem-vindo e a mais uma live de investidor digital, Doce, que a gente vai conversar sobre investimentos imobiliários, mais especificamente a como investir em apartamentos e fazerem com que eles se paguem sozinhos. Junto à minha amiga Valença Medeiros, todo dia aqui, de segunda a sexta, trazemos um tema para vocês discutirem com nós, conversarem com nós e desconstruírem com nós. Qual que é o tema de hoje, Vanessa? Hoje o nosso tema é como faz para ter certeza que conseguirei o financiamento na entrega das chaves? Como é que eu vou ter certeza, Vanessa? Vou pagar a entrada parcelada e se eu não consigo a entrada das chaves? Como é que eu tenho certeza? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Beleza. Esse tema ele tem uma relevância, uma relevância tão profunda, mas tão profunda, que se você não sacar isso aqui, nós vamos falar hoje nessa aula, você está fora do parquinho. Você não serve para brincar nesse playground. Para você poder escorregar nesse escorrega maneiro, para você poder surfar essas oportunidades, você precisa entender, quebrar essa objeção aqui, entender como é que você vai fazer isso. Eu e Inácio hoje aqui estamos como se fosse esses encontros online aqui, no nosso Coliseu Digital, é uma preparação para a batalha oficial. Tá? Uma batalha oficial, uma batalha onde a gente vai assassinar a ignorância que nos mantém presos num lugar onde não temos resultado, onde não crescemos, onde não conseguimos levar o melhor para nossos filhos. Ontem eu estava conversando com um investidor e ele me falou uma coisa que... Com o Alex. Ele me falou uma coisa que deixou eu bem assim, uau. Que ele disse o seguinte, que o pai dele sempre ensinou ele que ele tinha que dar o melhor, algo melhor para os filhos dele do que o pai dele estava dando para ele. Então, você tem que dar uma escola melhor para os seus filhos do que você está tendo hoje, e você tem que ensinar aos seus filhos que os seus netos vão ter coisas melhores do que você pode proporcionar para eles. E ele falou assim, entendendo, me instruindo, sabendo o que eu tinha que fazer, eu criei coragem e hoje eu tenho certeza que eu estou fazendo o meu melhor para entregar aquilo que meu pai pediu para mim, uma vida melhor para os meus filhos. Eu estou plantando hoje e isso inevitavelmente vai acontecer. Então, se você não entender essa parada aqui do financiamento, você não vai plantar a semente que vai trazer para você essa coisa de deitar a cabeça e dormir tranquilo. Fazer um investimento que você não fica sonhando com investimento, você não fica preocupado com o investimento que você está fazendo. Pô, eu fiz um investimento aqui e eu sei o que eu tenho que fazer para ter certeza que eu vou, lá na frente, eu vou ter mais chances de conseguir o financiamento. Por quê? Porque está tudo no meu radar. E eu, quando eu sigo o que está no meu radar, eu sei o caminho, eu estou na frente de muita gente que não está considerando nada disso e está fazendo investimento imobiliário na louca. Então, é isso que a gente vai falar aqui hoje. Beleza. Ô, Vanessa, já que você está falando disso, enquanto você estava fazendo isso, estava tentando fazer uma calculadora de financiamento. Eu fiz essa calculadora em pesos chilenos, daí eu estava tentando fazer em reais, eu quase consegui arrumar, mas embora você me inspirou a outra coisa, eu queria convidar você a me responder essa pergunta aqui que eu vou te fazer agora. E tem a ver com dinheiro. Me diz uma coisa, Vanessa. Se eu te entregasse agora, faço uma transferência da minha conta para a tua conta, $1 milhão, que seriam 5 milhões de reais, tá? Você hoje estaria feliz, contente? Hoje? Sim. Sim. Teria alguma coisa, vamos ficar mais endulçar, vamos endulçar melhores. Teria alguma coisa hoje que faria que você ficasse triste com $1 milhão? Vamos deixar 10 milhões de dólares, 50 milhões de reais para você, na sua conta corrente, hoje. Teria alguma chance de hoje você ficar triste? Não. Estaria Não, feliz. né?
estaria muito feliz? A grande maioria de nós aconteceria a mesma coisa. Só que tem uma sacada, tem um detalhe. É que isso vem com uma condição, e é que amanhã você não acorda mais. Você aceita as condições? Não. Não, né? Ou seja, dessa vez, você está me dizendo que sua vida vale mais do que 10 milhões. E que, portanto, você não aceita 10 milhões hoje com tal de ter a chance de acordar amanhã. E isso foi exatamente o que aconteceu hoje de manhã. Então não é para ficar triste, porque todo dia a gente acorda de manhã, fica com vontade de sair e lutar por nossos sonhos. E se a gente não conquista, ainda tem amanhã para acordar e tentar de novo. O que você acha? O sol sempre nasce no outro dia. Então, tá vendo que a gente não tem chance de ficar triste hoje. Tem que estar feliz. Gente, é esse que a vida nos dá de presente diariamente, a chance de acordar novamente, mais um dia para tentar de novo. Mais um dia para tentar de novo. Mais um dia para tentar de novo. Tentar. A gente está aqui para não deixar você parar de tentar. Adorei, Inácio. Gostou? Eu escutei hoje de manhã aqueles áudios, aqueles podcasts que eu escuto. Nossa, achei massa, muito massa, realmente. A vida da gente, ter a possibilidade de lutar por nossos sonhos, ter a possibilidade de acordar amanhã, vale muito dinheiro. As nossas vidas valem muito dinheiro. Gente, quais são os cuidados que a gente tem que ter para ter certeza de conseguir um financiamento? E para isso, a gente primeiro tem que entender as regras de um financiamento. Tá? A maioria dos microinvestidores que nem nós, vamos no banco e confiamos no nosso agente que nos ajuda e nos diz, que nem o César nos romanos, na areia dos gladiadores, vivo, aprovado ou recusado no financiamento. Nossa, só que a gente foi recusado e nem sabe por que foi recusado. Você nunca foi lá... O banco fez assim... Fiz assim ou fiz assim, que nem o César. O pulgar, o dedo... Chama-se pulgar aqui também no Brasil? Polegar. Polegar. O polegar para cima, o polegar para baixo. Que coisa horrorosa, gente. E exatamente isso que acontece quando você vai no banco sem entender aquelas variáveis que fazem o banco te aprovar ou recusar. Então é importantíssimo entender e fazer empatia com o banco para aumentar nossas chances. Não vai garantir. Garantia, só tenho garantia que vou morrer e pagar impostos. Mas as nossas chances de aumentar nossa possibilidade de ter um financiamento aumentam muito. E eu vou ter certeza que eu vou conseguir o financiamento quando eu consigo entender as condições. Porque, assim, não é que o gerente encontra você, gosta do seu perfume, que vai ser aprovada ou não. Até que talvez um gerente por aí ou outro dá um toque a mais, dá um pulo a mais, dá um esforço extra. Mas as matemáticas são as matemáticas. O cara vai preencher o formulário ali no sistema dele, vai mandar para o risco, o cara de risco tem as políticas dele e ele vai aprovar ou recusar. Baseado em quê? Nas políticas comerciais do banco. Então, quais são... Sim, pode ir, perguntar. Aí, o que isso tem a ver com você saber investir em apartamentos, fazer com que eles se paguem sozinhos se você está caindo em paraquedas agora? A gente sempre traz empreendimento para entrega futura, porque a gente acredita porque a gente sabe que o período de construção é o período de maior valorização. Então, eu vou começar a pagar a entrada para incorporadora, parcelada, até entrega das chaves. Lá na frente, daqui 36 meses, é que eu pego financiamento. E aí, se eu não consigo financiamento lá na frente, o que acontece com o dinheiro da entrada, os 20%, 30% do valor do apartamento que eu paguei parcelado? Entendeu? Aí é a preocupação. Isso é um tema para um assunto, para uma outra live. A gente tem solução para isso, mas, o X da questão é, como é que eu tenho certeza se eu consigo financiamento?
Então, o financiamento é lá na frente e quando você não está em comunidade, você tem que pagar multa desse dinheiro que você colocou ali na entrada. Então, a gente está falando assim, pô, como é que eu consigo o financiamento? Fecha o parênteses, Inácio. Isto. Então, quais são essas variáveis que fazem o analista de risco, o analista financeiro do banco, te aprovar ou te recusar? Tá? Eu vou explicar brevemente aqui, bem rápido, só para clarear o assunto, tá? Vou tentar clarear. Primeira coisa que você tem que entender, e quizás o mais importante, é que um banco, uma entidade financeira aqui no Brasil, eles te darão no máximo, vão autorizar no máximo que a parcela do financiamento habitacional seja de 30% da sua renda. Tem alguns casos de 25%, um pouquinho mais de 30%, mas na regra geral é 30% da sua renda pessoal bruta ou da sua unidade familiar. Tá? Vou repetir. Uma entidade financeira vai te autorizar para um financiamento se a parcela desse financiamento, não o financiamento total, se a parcela do financiamento, essa palavra é importante, se a parcela do financiamento não seja superior ao 30% da sua renda bruta pessoal ou da sua unidade familiar, caso você queira investir, demonstrando renda da unidade familiar. Tá? Isso para casa própria é uma regra muito geral, assim, porque o outro 70%, as entidades financeiras, os bancos, né, vão presumir que você utiliza esse 70% para outros compromissos que você tem, como ir no mercado, transporte, educação, férias, etc, etc, etc. Ele vai liberar ainda mais um pouquinho para até um 10 ou 15% a mais para você adquirir outro tipo de empréstimos, como dívidas nos cartões de crédito, créditos pessoais, linhas de crédito no banco e outros vários, tá? Só que nesse 30% inicial que eu falei para um financiamento, incluem também as parcelas dos carros e da faculdade ou FIES. Então, você deve incluir todas as suas parcelas de empréstimos de casa ou investimentos imobiliários, carros e faculdades. Então, portanto, se você está tentando investir em um apartamento, está tentando fazer o financiamento há 20 anos, a parcela fica muito alta, você está sendo recusado. Se você aumentar o número de parcelas, a parcela fica mais baixa e você entra dentro do espectro daquele 30% que eu tentava te explicar no começo. Na realidade, isso que o Inácio está falando aqui é como se fosse um roteiro de viagem. Pô, vou viajar. Beleza, vamos viajar. Que legal, que delícia fazer uma viagem. Para onde que a gente vai? Em que lugar que a gente vai ficar? Onde é que a gente vai dormir? Outro dia a gente queria tirar uns dias de folga aqui, vamos fazer uma viagem, vamos para a praia. Aí minha irmã foi lá, pesquisou uma praia, achei uma praia aqui, vamos embora, algumas malas, fomos sem muito planejamento. Meu, só deu zica. Chegamos lá, a praia era ruim. O quarto que a gente pegou, Deus me livre, porque foi tudo em cima da hora, não deu tempo de planejar e pô, como é que a gente faz uma viagem onde a gente não tem estresse, a gente se diverte, a gente fica, a gente aproveita essa experiência se planejando. Se você não souber planejar essa parada, investir em apartamento, não rola. Não rola. Boa palavra, gostei. Tem que planejar. Tem que planejar assim. Muitos de nós não planejamos corretamente, vamos no banco quando precisamos de dinheiro e exatamente nesse momento que o banco não nos dá dinheiro. Por isso que aquele ditado popular que diz que o banco te presta o para-chuvas quando tem sol e te tira o para-chuvas quando está chovendo. Para-chuvas? Para-chuvas ou para-raio, como chama? Aqui é guarda-chuva. Isto, guarda-chuva. Obrigado. Pior que dá para entender. E então, o segredo, como você bem disse, é planejar quando que eu vou pedir esse empréstimo. E talvez você esteja preparado hoje, ou talvez não.
E aqui a boa notícia é que você pode investir em apartamentos mesmo sem estar preparado hoje. Você pode sim explicar para uma incorporadora, olha, hoje não qualifico para um empréstimo hipotecário, para um financiamento para uma vivenda. Hoje não qualifico, porque acabei de trocar de carro e eu estou ainda pagando as parcelas do carro. Mas daqui a 12 meses, 18 meses, eu já paro, já acabaram minhas parcelas de carro. Portanto, eu não tenho problema nenhum em liberar esse percentual que está comendo do meu aquele 30% que eu falei, e esse ficar liberado, e aí sim eu vou qualificar. Tá? Então, quando você investe, você não é seu momento, você não qualifica ainda, você precisa de 3 coisas. Você precisa de tempo para se preparar, para planejar aquela viagem, aquele financiamento. Você precisa, 2, de alguém te dê a oportunidade. Vamos deixar de lado que você encontre uma oportunidade, vamos deixar isso como resolvido, mas você vai precisar de uma incorporadora acreditar em você. Nós vamos fazer uma avaliação financeira, você vai ter que explicar. Nossa, eu não consigo hoje porque acabei de sair da faculdade, então hoje eu estou ganhando X, hoje, sei lá, sou médico, hoje estou ganhando 6 mil, mas daqui a pouco vou ganhar 10 mil, daqui a 2 anos vou lá ganhar, minha expectativa de renda é altamente provável que eu ganhe 15 mil, 20 mil, então, portanto, acreditamos que isso é verdade e, consequentemente, a incorporadora autoriza, arrisca assinar um contrato com você, mesmo você não qualificando hoje, porque na data de entrega do apartamento, você tem alta chance de cumprir com aquela regra, tá? E a terceira coisa que você vai precisar nesse ambiente é cláusulas de saída. O que acontece se eu não consigo no futuro? Porque é muito bonito planejar, mas planejamento é uma coisa. Não tem estratégia que bate ou que ganhe de campo de batalha. Tipo assim, eu posso planejar o máximo, mas só na batalha que eu vou saber se realmente qualifico ou não. Eu posso planejar a minha entrada na areia do Coliseu Romano. Estou preparado para matar leão, estou preparado para matar outro, estou preparado para matar morrer. Mesmo assim, só na areia, só na batalha, que consigo saber se o meu planejamento foi certo. Então, portanto, preciso sim de planejar também cláusulas de saídas antes de assinar contrato. E aí tem um abanico de possibilidades, tem ressarcimento com multa reduzida, multa negociada, vender para outro investidor, literalmente contratar um corretor para me ajudar a vender minha propriedade, meu contrato, o corretor vende para outra pessoa e todo mundo feliz. Ou outras opções que a gente vai oferecer também aqui, como cessões de promessas sem multa. A gente não queremos explicar ou profundizar sobre como isso pode ser possível, mas quero que você saiba que a gente trabalha muito em essas possibilidades de cessionar uma promessa sem cobrar multa para o investidor. E que seja um bom negócio para a incorporadora, para você e para o novo investidor que vai ficar com o seu contrato de compra e venda. Tá? Não é fácil, mas é possível. Bem possível mesmo. E um detalhe importante, você comentou aí, né? Tá na batalha, tô pronto para, sei lá, se aparecer um leão eu mato, se for um gladiador eu mato, é a minha estratégia. Tô ali. Tem um detalhe que fala no filme Gladiador, que é bem o que a gente passa aqui. Não interessa o que vai vir atrás daqueles portões. A hora que esses portões abrirem, não interessa o que está para o lado de lá. Se a gente se manter junto, temos mais chances de sobreviver, temos mais chances de nos mantermos, vivos e vitoriosos. Aqui, nós somos uma comunidade de microinvestidores, certo? Isso. Quando nós estamos juntos, nós temos mais chances de conseguir o quê? Condições especiais, bônus, descontos, garantias para quem? Para quem, por exemplo, eu tenho uma garantia, uma cláusula de saída. Caso eu não consiga o financiamento lá na frente, eu fiz o meu planejamento, Vanessa. Eu entrei no Coliseu ali com uma espada, com sangue no olho para fazer uma boa batalha. Só que
a minha estratégia não funcionou. Pô, não esquece que nós estamos em um grupo e quando estamos juntos, nós temos mais chances de conseguir sair vitoriosos. Ou seja, porque estamos juntos e porque temos uma comunidade querendo investir, várias pessoas querendo investir no mesmo apartamento, nós conseguimos sim cláusula de saída. Ou seja, tem algumas condições, mas é possível recuperar 100% do seu dinheiro sem pagar multa para a incorporadora, mesmo que você não consiga o financiamento lá na frente. Se você estiver lutando sozinho, isso não é possível. Se você estiver fora de uma comunidade, isso não é possível. A incorporadora não abre mão. E eu não estou falando que é errado, tá? Eu estou falando que o mundo aí fora, as regras do jogo, quando você joga sozinho, quando você está batalhando por sua liberdade financeira sozinho, sem estar numa comunidade de investidores, esquece. Não tem cláusula de saída que vai permitir que você consiga recuperar 100% do seu dinheiro da entrada de volta. Entendeu? Dificilmente vai. Só que eu queria falar um pouquinho mais profundo sobre como funciona o processo de análise bancária para liberar ou não um financiamento, tá? Lembrando que eu não sou analista financeiro e que a gente tem, sim, uma pessoa com vasta experiência, com muita experiência, analisando financeiramente potenciais investidores, tanto no banco quanto em consórcio. Lembrando que precisamos, o ideal é que você faça um raio-x completo de como está hoje sua situação financeira e como poderia estar, ou como você poderia melhorar sua situação financeira para o futuro investimento imobiliário. Quero que você saiba que essa possibilidade de ter essa reunião com o nosso analista financeiro é gratuita e vamos dar instruções de como chegar nessa reunião com ela no final dessa transmissão aqui, tá? Em alguns minutos a mais. Só que eu queria agora profundizar, tá? Sobre como é feito esse processo. Presta muita atenção porque aquele 30% que eu te falei é só o começo da jornada. Você, beleza, 30% e você meio que calcula, tá? Só que um banco, não sei se você já foi a pedir um empréstimo ou um financiamento para o banco, tá? Mas o banco vai te pedir documentações, vai te pedir, sei lá, tem que demonstrar que você é capaz de pagar essa parcela. E para demonstrar que você é capaz de pagar essa parcela, você vai ter que, além de mostrar seu scoring bancário, você tem que entender também como é que esse scoring bancário funciona, porque esse scoring bancário, de alguma forma, representa a probabilidade de você pagar seus compromissos, digo bem. E são 3 variáveis fundamentais que afetam positiva ou negativamente esse seu score bancário e suas chances de uma entidade financeira acreditar que efetivamente você pode pagar aquela parcela representando 30% ou um pouco a menos da sua renda bruta ou da sua unidade familiar que eu explicava há pouco. E essas variáveis são 3, presta atenção, toma nota, escreve aí. Número 1 é a renda, quanto você ganha. Número 2, dívida, quanto você deve. E número 3, patrimônio, o que você tem. Renda, dívida, patrimônio. Só que um detalhe. Será avaliada a sua renda de forma quantitativa, de quanta renda você tem, assim como também o espectro qualitativo da sua renda. Ou seja, quanto você ganha? Eu ganho 10 mil. Oh, beleza. Só ganha 10 mil como renda fixa ou variável? Faz quanto tempo? Trabalhando para quem? Me fala aí sua profissão. E você faz muito tempo que faz essa profissão? Ou seja, a estabilidade nos seus ingressos, para quem que você trabalha, faz diferença sim. Então, não é só o aspecto quantitativo, é o qualitativo também. Vou dar um exemplo exagerado para vocês entenderem. Não é a mesma coisa um corretor de propriedades
que vende casas de alto padrão, que vende casas de 10 milhões de reais para cima, e que vende 2 casas no ano. E gente com 2 casas no ano, uma comissão de 10 milhões de reais é uma granona. Só que, vamos combinar que tem 2 vendas no ano, trabalha o ano todo para conquistar 2 vendas. É arriscado, é inestável o ingresso. Concorda comigo, Vanessa? Que é inestável isso? É instável. Isto. Só que, do outro lado, tem um médico, um engenheiro, qualquer coisa, um consultor, e ele trabalha no hospital, trabalha na clínica, faz aula na faculdade, tem seu consultório próprio e ainda tem uma empresa de medicamentos, sei lá, uma empresa de medicamentos, importa medicamentos, importa implantes de não sei o quê, e ele vende. O cara tem 4 fontes de renda, a empresa dele, o consultório dele, os 2 empregos, né, o hospital e a faculdade. Ou seja, se ele parar de fazer aula na faculdade, ainda tem 3 fontes de renda. Se ele ficar doente e não sei o quê, e não conseguir mais dar aula, e não conseguir mais trabalhar no hospital, não sei o quê, ainda dos seguros do hospital, pela renda fixa que ele tem, e pelo consultório, ele já é autônomo, portanto, aí ele vai perder. Mas pera lá. E a pessoa que, Inácio, e a pessoa que, pô, ela não tem tudo isso? Ela não é médica, ela é autônoma e tal. Eu estou simplesmente simplificando os 2 extremos, tá? Uma pessoa que tem uma renda super variável, inestável, e uma pessoa que tem uma renda super estável. Isso, a olhos do banco, eu estou querendo simplesmente refletir sobre o fato que não só interessa a renda, que eu vejo muito no mercado falar, não, a renda mínima é 10 mil reais. Renda mínima, 10 mil reais. Não, mas espera aí. Não basta só a renda. É a renda complementada com a parte qualitativa da sua renda. Então, posso dizer que... Tudo bem que uma pessoa com renda variável, o corretor que tem a renda super mega variável, quer dizer que não pode investir? Não, não é isso que eu estou falando, bem pelo contrário. Se ele demonstra que tem há 10 anos que ele faz isso, há 20 anos que ele faz esse trabalho nesse mercado, que ele já vendeu 2 bilhões de reais desse jeito, que ele é muito experiente, que ele tem um time que trabalha com ele, e ele vende 2, mas o time dele vende mais não sei o que e tal. Beleza. Aí você demonstrou estabilidade. Para demonstrar estabilidade, você precisou de mais tempo. Diferente é quando você... eu acabei de começar o meu empreendimento, comecei ontem. Comecei faz 6 meses. Então tá. Como você começou há 6 meses, você tem que entender que você precisa ajudar o banco a acreditar em você. No mínimo 2 anos, né? 2 declarações de renda, no mínimo. É da sua declaração de renda que o banco vai conseguir ver. Você vai conseguir demonstrar que, nossa, efetivamente, o empreendimento desse cara está indo super bem. Ele realmente vai conseguir, ou tem as chances são altas de ele conseguir continuar pagando, ou continuar com essa renda que ele está me mostrando aqui, ou ainda melhor. Portanto, eu, como banco, acredito nele e dou uma autorização. Só que renda, como eu falei há pouco, é insuficiente. Beleza, deixa eu perguntar um negocinho. Mas pera lá, e se a pessoa tá lá, ela não ganha 10 mil reais, mas ela comprova a estabilidade. Ela ganha, sei lá, ela ganha entre 6 a 8 mil reais e ela comprova a estabilidade e ela não gasta tudo que ela ganha. Ela tem... não está com 30% da sua renda bruta comprometida com cartão, com financiamento, com FIES, que é financiamento estudantil, e financiamento de carro, de moradia e tudo mais. Essa pessoa, ela pode investir? Pode. Claro que pode. Só que ainda não termina o assunto. Tem outras coisas em torno à renda que também são importantes. Que é a dívida e o patrimônio. Você pode ganhar 50 mil reais e estar sobreendividado e não qualifica, mesmo com a renda super alta. Ou pode ganhar 6 mil, 8 mil reais, como acabou de você falar, Vanessa, não ter dívida nenhuma,
ainda ter uma capacidade de pagamento muito alta, conseguir dar uma entrada super alta e com isso diminuir o percentual de financiamento que você precisa e conseguir investir de qualquer jeito, mesmo com rendas baixas. Claro, tem um limite, né? Uma pessoa que tem uma renda mínima de 3 mil reais é muito vulnerável. Vulnerável no sentido que acontece qualquer coisa na vida dele, acidente, enfermidade dele ou da família direta dele, e ele não vai conseguir pagar a parcela do financiamento. Consequentemente, ele é mais riscoso para o banco. Mesmo demonstrando estabilidade, mesmo demonstrando, quer dizer que não pode? Não foi o que disse. Mas pessoas com rendas mais baixas não estão excluídas. De fato, uma pessoa com renda baixa mesmo, no Brasil, tem subsídios na taxa de juros que ele paga e subsídios na entrada também. Chegando incluso a pagar metade do que uma pessoa de classe média que ganha 10 mil, entendeu? Então, às vezes, para uma pessoa de escassos recursos, com rendas realmente mais baixas, tem subsídios, a classe média que tem que trabalhar mais, entendeu? E estava falando que não adianta falar só da renda, também tem que falar da dívida. E a dívida, novamente, um aspecto quantitativo e um aspecto qualitativo. Tem dívida, beleza, em quê? Ah, não, eu comprei, não lembro. Porra, gastou como? Ah, não sei, gastei no cartão e acabou. Tá, essa dívida ruim. Dívida no cartão de crédito, Tem gente que acredita que a linha de crédito do banco faz parte do salário dele. Tem gente que acredita que o cartão de crédito é salário. Não é assim, gente. Você pode utilizar a ferramenta do cartão de crédito e vai ser muito bom, uma ferramenta super boa. Você usa o cartão e paga o cartão. Você usa o cartão e na data de vencimento do cartão você paga. Usa o cartão, chega a data de vencimento, 2, 3 dias antes você paga. Porque você é seu uso responsável, financeiramente responsável, de seu acesso a financiamento. Você não é errático, não gasta demais, depois tá... Essa inestabilidade para cima e para baixo, gastar, parcelou tudo, refinanciou tudo e demorou 2 anos para se recuperar. Se recuperou, gastou, 2 anos para se recuperar. Tá. Esse comportamento errático deixa você com um ranking bancário muito ruim, porque você tem um comportamento errático, gasta demais. Você não consegue se controlar. Diferente de uma pessoa que, só para terminar a ideia, gasta, paga, sabe que seu salário chega até aqui, e uma pessoa rica não é uma pessoa que ganha muito dinheiro. Uma pessoa rica é uma pessoa que gasta menos do que ganha. Ponto final. Essa diferença que sobra entre que você ganha e você gasta, essa diferença é o que te faz rico, que te permite investir. Essa diferença é que te permite investir. Você tem que trabalhar para conseguir dinheiro. Uma vez que você tem dinheiro, tem que investir esse dinheiro. Tem que sobrar, né? Se não sobra nada, você fica endividado. Esse dinheiro que sobra, você investe para que seja esse dinheiro que trabalhe para você. Entendeu? A sua dúvida, Vanessa. Não, é só uma sacada que você deixou aqui para mim. Acho que tudo que é extremo, em todas as áreas da vida, dá ruim. Tudo que é exagerado, para cima ou para baixo, dá merda. Se eu gasto demais, dá merda. Se eu não gasto nada também, eu acho que acaba dando merda de alguma forma, porque eu nunca vou me sentir... Eu vou trabalhar, e vou sentir que a minha vida não tem sentido, porque eu não usufruo, eu não descanso, eu não faço uma viagem, não faço nada. Então, encontrar o equilíbrio. Experimente elogiar uma mulher. Ok. Experimente ficar enchendo o saco dela todo dia falando coisas que, passa do limite. Ou seja, tudo tem que ter tudo tem um equilíbrio. Na vida financeira é a mesma coisa. Se a gente não encontra o equilíbrio, vai dar ruim. Não vai funcionar. Isso aqui que a gente está falando para você não se aplica a uma pessoa que não entende qual é o equilíbrio da minha vida financeira. Muito massa. A pessoa rica não é a pessoa que ganha muito dinheiro, é a pessoa que gasta menos do que ela ganha. Ponto.
Obviamente, uma pessoa que ganha muito mais tem mais chances de conseguir fazer poupanças maiores ou mais rapidamente conseguir se organizar para deixar a diferença maior. Concordo com você nesse ponto, só que não é isso que faz ela rica. O que faz ela rica é que ela gasta menos do que ela ganha. E isso pode acontecer com uma pessoa que ganha pouco, com uma pessoa que ganha muito. De fato, eu já cansei de conhecer pessoas que ganham muito e não conseguem investir, e pessoas que ganham muito pouco, são muito organizadas e conseguem investir sim, tá? E o que, Enquanto... Peraí que tem bastante coisa ainda para falar, mas pode perguntar. não, tá. E o E que está que acabando isso o tem a tempo. ver, o que que isso tem a ver com o nosso tema de hoje, que é, pô, como é que eu tenho certeza que eu vou conseguir financiamento lá na frente? Porque você Ora, tem que entender, do momento que você entende que não é só a sua renda, sino também a sua dívida. Ah, entendi. Então agora eu vou utilizar o cartão do jeito certo. Voltando nas dívidas, assim como tem dívida ruim, tem dívida boa. Quem leu o livro, aquele de Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, sabe que ele fala muito sobre isso de uma forma muito didática, muito lúdica. Fala das dívidas ruins, das dívidas boas. O que seria uma dívida boa? A dívida boa é aquela dívida que te faz ganhar dinheiro. Como assim? Claro, se você tem uma dívida de um financiamento que você utilizou esse dinheiro para fazer um investimento, eu vou dar um exemplo burdo aqui para você entender. Você comprou um carro para você gastar, para você utilizar na sua família. Você não ganha dinheiro com esse carro. O carro só gasta. Ou você compra um carro para trabalhar naqueles aplicativos de táxi. Tipo, sei lá, os nomes dos Uber. aplicativos. Tá, é isso aí. Daí você ganha dinheiro com esse aplicativo, com esse financiamento, com esse dinheiro que você investiu. Então você tem um custo financeiro daquele dinheiro, você tem ingressos menos custos, enquanto os ingressos sejam maiores que os custos, você tem um negócio, não é? Considerando que, inclusive, esse ativo imobiliário, esse ativo que você comprou, que seria um ativo automotriz, ele se deprecia no tempo. Tá. No mundo dos investimentos imobiliários, é exatamente a mesma coisa que eu comprar um carro para Uber. Você compra um apartamento para alugá-lo, para gerar ingressos dele, tem um custo financeiro dele, só que seus ingressos maiores do que o financiamento, tem negócio. Só que um detalhe, nos apartamentos, a diferença dos carros, os apartamentos se valorizam, os carros se depreciam, se desvalorizam com o tempo. Então, isso é que faz tão interessante os investimentos imobiliários. De fato, você, quanto mais endividado está, com dívida boa, agora que a gente entende o que significa dívida boa, mais rico você fica. Por quê? Porque leva a terceira aba desse negócio, que é patrimônio. Quando você pede um préstamo de um apartamento de 500 mil, você não pede 500 mil de empréstamo, você pede o 80% ou 90%, sei lá, 70% daquele valor daquele apartamento. Você paga um 20% ou 30% de entrada, né? Então, o apartamento vale 500 mil e você está pedindo 400 mil, entendeu? E com o título. Está devendo 400. Só que você comprou um apartamento para alugá-lo. Se aluguel paga a parcela do financiamento, cada vez que você paga uma parcela do financiamento, você vai devendo cada vez menos. Vai dever 300, 200, 100. Cada vez menos. Só que o apartamento, além disso, já não vale mais 500 mil. Ele vale 600 ou 700. E vai aumentando o valor. Então, portanto, você vai devendo menos e seu ativo, seu patrimônio vai aumentando. Porque deve menos, valoriza mais, o valor comercial da propriedade aumenta e sua poupança está ali dentro. Você não perde essa poupança, está embutida dentro do valor do ativo. Quando o banco te analisa e vê, diz, esse cara aqui tem um ingresso de aluguel, e essa aqui é a grande sacada é essa, tá? A grande sacada é que o aluguel faz parte da sua renda. Por isso que você, aluguel, descontado na parcela do financiamento, fica equilibrado, elas por elas. Ou melhor ainda, positivo. Lembrando que o aluguel aumenta no tempo, a parcela do financiamento diminui no tempo. Então você fica equilibrado e ainda mais rico, aumentando sua renda, diminuindo sua parcela do financiamento.
E o patrimônio é cada vez maior, porque cada parcela vai amortizando dívida e a cada mês que passa, o valor do apartamento valoriza. Entendeu? É por isso que você consegue investir não só em um apartamento, consegue em um, em dois, em três, em quatro. Eu vejo muito na internet corretores falando que investimento na casa própria é muito bom. E eu concordo com vocês. É muito bom mesmo. Excetuando pelo fato que se você fazer errado, você vai ficar preso na dívida do seu primeiro investimento. Por quê? Pelo simples fato que você mora na sua casa. Quando você primeiro investe em imóveis, você primeiro recebe o aluguel. Construi um patrimônio e logo depois, lá na frente, pode vender o patrimônio ou parte dele e aí sim você compra a sua casa. À vista ou com financiamento. Mas você já não afeta a sua capacidade, já não compromete sua capacidade de financiamento, você não fica preso na dívida da sua casa. Tá entendendo? Essa que é a grande diferença. Por isso, o que tem que ver tudo isso que eu acabei de falar com o fato de ter certeza que você é aprovado? Porque entender como que um banco te analisa na sua renda, na sua dívida e no seu patrimônio faz toda a diferença lá na frente, quando você tem que enfrentar um financiamento, como diz a Vanessa, quando você tem que planejar um financiamento. Eu não sei se consegui me explicar, eu tentei ser o mais simplista, o mais claro possível. Mas, se você tiver dúvida, Vanessa, é a vez de... É agora. É agora. Não, eu tô entendendo. Tá claro, para mim tá claro. Pô, tá tudo relacionado. Tá tudo correlacionado. Uma coisa tá ligada à outra. Ok. Vamos. Ok. A ideia é, primeiro, entender o jogo que estou jogando, entender como os bancos pensam e como é que eu posso me posicionar para ter mais chance de ser aprovado pelo banco. E eu começo me posicionando hoje, porque daqui 2 anos, na entrega das chaves, eu tenho que estar com tudo organizado. Então, eu tenho tempo para me organizar. Entende? Pronto. Muito bem. Gente, era isso. Não sei se tem dúvidas, comentários, perguntas, saludos. Não sei se tem ali no Instagram alguma. Deixa eu ver que eu entrei como administrador. Só um minuto. Deixa eu ver O aqui. Ivo falou boa Oi, tarde. boa tarde, Ivo. Ele tá sempre aí acompanhando a Jussara gente. Maciel também falou boa tarde, está sempre aqui participando. Carlos Alexandre, pessoa nova chegando por aqui, seja bem-vindo. O Matheus perguntou: o Vivere já esgotou? O Vivere, para quem não sabe, foi um empreendimento que nós lançamos aqui na comunidade no nosso último lançamento. Era um projeto mais enxuto, com um valor mais acessível, e ele naquelas condições. Naquelas condições que nós tínhamos lançado esse empreendimento, nós não temos mais unidades. Inclusive, esse empreendimento ele já virou a tabela de preço, quem investiu já fez grana com ele, tipo, já valorizou o seu, já começou a construir patrimônio, porque já aumentou, já se valorizou, está vendendo super bem, só que aquela janela de oportunidade, quando a gente traz um empreendimento aqui para a comunidade, a janela de oportunidade para você aproveitar ela é muito rápida. A gente abre, dá o quê? 2 dias, no máximo, a gente já fecha, porque normalmente a gente não tem tantas unidades assim, com aqueles bônus, garantias que a gente consegue negociar com a incorporadora. Sim. Olha, não que não tenha mais apartamentos no Vivre. O Vivre é um projeto grande, tem 400 apartamentos, tem apartamento ainda, só que com as condições de bônus, benefícios e tabela de preço descontos que a gente negociou. Semana passada, infelizmente, não tem mais. Aquelas 3 unidades extras, as 5 unidades iniciais, já não está mais disponível, tá? Agora, Matheus, se você está realmente interessado, pode falar com a Raquel e ver se consegue no outro projeto algum tipo de investimento. Ou, Matheus, você fica bem quietinho, bem de boa, não se estresse demais e fica aguardando um próximo lançamento, tá? Eu acredito que final de abril, tá, final de março, né? Eu acredito que para final de abril a gente vai ter algum outro projeto para compartilhar com vocês. Estamos nas negociações finais.
ainda não consigo falar nada certo para vocês, só posso falar que é um projeto bem bonito, que está localizado numa área de altíssima valorização e que cumpre com todos os requisitos que a gente está pedindo para a comunidade. Tá? É um projeto de um poder um pouquinho mais alto do que o Vivere, levemente mais alto, não violentamente mais alto. Lembrando que para nós, como microinvestidores, estamos muito expostos ao tempo. Vou explicar. 5% de valorização anual acima da inflação de um valor de 500 mil é muito mais do que 5% de valorização anual de um valor de 300 mil. Então, portanto, se eu consigo investir em um apartamento de 500 mil versus um de 300 mil, para você é melhor um investimento de 500 mil. Claro, obviamente, temos que encontrar um equilíbrio como brokers digitais, como membros da comunidade, precisamos encontrar um equilíbrio entre um projeto que tenha produtos para pessoas que têm rendas mais altas e condições de financiamento mais altas para conseguir apartamentos de 500 mil. Mas também temos que trabalhar para um segmento que consiga financiamento só de até 300 e 350 mil reais. Tá entendendo? Se não, daí eu trabalharia apartamentos de 1 milhão, entendeu? Só que o segmento da comunidade que ficaria por fora desse tipo de oportunidades é muito alto. E teria 90% da comunidade frustrada, sem conseguir se aproveitar dessas oportunidades. Então, nós trabalhamos no intervalo entre 300 mil e 600 mil, ali, é nesse intervalo. Às vezes, lançamentos de 500 mil reais, 400, e quando às vezes a gente baixa um pouquinho, passa para 300. Tá? Nesse caso, o Vivere era 270 a 292 os preços. Só que agora já subiu já. Então, portanto, já está mais perto dos 300 do que dos 290. Desculpa, era isso. Não sei se eu respondi, Matheus. É isso. Acho que o pessoal aqui do Instagram tá com pergunta. Olha, meu filho é fanático desse joguinho. Eu não consigo entender, eu não consigo mexer, cara. Meu Deus, Deus nos ajude. É uma coisa que ele tem uma habilidade impressionante com os dedinhos dele. Ele faz assim. Ele olha nos vídeos e o pessoal fica falando e falando. Eu não sei como é que eles... Não sei, eu não consigo... Muito bem, senhor Inácio da Silva Sauro, pessoal do Instagram e do YouTube. Olha só, amanhã a gente volta aqui ao nosso bate local, nosso bate coliseu, onde nós vamos fazer um treinamento com vocês para o grande dia, onde vocês irão entrar na batalha de verdade, pondo o pezinho na água, começando a investir. E amanhã, sem falta, às 12h12, estaremos aqui com mais um tema sobre como investir em apartamentos e fazer com que eles se paguem sozinhos. A gente se vê amanhã. Aquele abraço. Valeu, Inácio. Valeu, povo do Instagram. Valeu, senhor diretor. Aquele abraço. Tchau, tchau.